Bom dia para vocês que estão me assistindo aqui agora e boa noite para a turma do Zoom, porque hoje, pela primeira vez, a mensagem vai para o Zoom, certo? Então, boa noite você que está em São Paulo, boa noite você que está lá em Manaus, a nossa CPC espalhada aí pelo Brasil e pelo mundo. Uma boa noite e um bom dia para os meus queridíssimos irmãos aqui, maravilhosos. Nós já contamos casos aqui, rimos pra caramba, mas esses casos é privilégio de quem vem no culto presencial, desculpa, tá bom? Mas tudo bem, você é bem-vindo. Eu sei que tem gente em São Paulo que não pode vir, tem gente em Porto Alegre que não pode vir, mas a gente contou uns casos aqui, tem gente até chorando de rir aqui, né? Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, é com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencendo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. É bastante pra mim a tua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e eu te bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Salmos de louvor cantamos para o Senhor, pois cada dia que passa Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor cantamos para o Senhor, pois cada dia que passa Ele nos dá mais amor. Salmos, salmos, salmos de louvor, salmos de louvor.
de julho, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em teus braços, amar-me em meio aos tropeços. Assim é a tua bondade, não negar-me afeto, ainda que tão ingrato, e agindo qual tolo, recuse teu pão e teto. Assim é a tua bondade, 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 tua bondade. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, né? Ou acessar a Bíblia, não sei como é que é aí. Abrir é melhor, né, talvez. E em alguns versículos. O primeiro deles é Romanos capítulo 12. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho bem pertinente, bem interessante para nós. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos conversar sobre vontade de Deus. Um negócio assim que nos parece até meio complexo, né? Porque será que Deus tem desejos, vontades, sonhos para mim, para você? Será, Carla, que Deus tem propósitos, né? E se Ele tem, como é que a gente faz para discernir isso, né, Edi? Como é que a gente faz para caminhar dentro dessa que é boa, perfeita e agradável vontade dEle, né? Eu creio que Deus tem propósitos, eu creio que Deus tem
sonhos e projetos para as nossas vidas, né? Mas como é que a gente discerne a vontade de Deus? Nós estamos vivendo no meio de muitas vozes, nós ouvimos vozes de todo lado, né? Voz do governo, dos médicos. Aliás, nós nunca tivemos tanta gente falando, né? Dando opinião. Eu não sabia, viu? Eu não sabia, João, que tinha tanta infectologista. Eu acho que é o negócio mais, assim, como é que fala? A especialidade maior, né? No meio médico é infectologista, porque tem infectologista para todo lado. Então, são vozes que falam, um manda você fazer de um jeito, o outro fala que é do outro. E a economia diz que é assim, o outro diz que é assado. A gente tem a voz do coração, a voz da família, a voz do pai, da mãe, do pastor que fala. Bate palma para o pastor. Estou lembrando daquele videozinho que foi top aí, né? Então, tem muita gente que fala. E no meio de tantas vozes, como é que a gente descobre, discerne, né, e entende essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Bom, a nossa vida, né, Nilzinho, ela é cheia de escolhas e decisões constantemente, não é isso? Constantemente nós estamos fazendo decisões, estamos fazendo escolhas. E desde, assim, que roupa que eu vou vestir hoje, até se eu vou comprar um carro, ou se a gente vai aumentar a família, ou se vai comprar uma casa, se vai fazer compra no supermercado, se for, qual supermercado. Então, como é que a gente entende a voz de Deus no meio de tantas vozes, numa vida que nos obriga a fazer decisões constantemente? Pensa quantas decisões você teve que fazer ontem, quantas escolhas, não é? Você fez escolhas até no automático, não é? Desde pequenas, coisinhas do cotidiano, vou com esse sapato, vou com esse tênis, até grandes decisões. E como é que a gente entende a vontade de Deus nisso tudo? Bom, primeiro eu queria facilitar as coisas dizendo o seguinte: para as decisões do cotidiano, do dia a dia, basta o bom senso, a educação que a gente recebeu em casa e um razoável conhecimento da palavra de Deus. Sinceramente, para as decisões do dia a dia, do cotidiano, essas, né, corriqueiras, eu acho que basta o bom senso. Claro que há pessoas que não têm bom senso, né? A educação recebida em casa, e há pessoas que não receberam educação em casa. E um razoável conhecimento da palavra de Deus é suficiente, né? Agora, para as decisões realmente importantes, aquelas reuniões, aquelas decisões que vão significar grandes caminhos a partir daí, novo estilo de vida, essas decisões que realmente vão mudar o rumo da nossa vida, num certo sentido, é necessário aprender e ler os sinais da estrada da vida. Então, vamos imaginar o seguinte. Bom, antes vamos ler aqui, abre aí Mateus capítulo 7, vamos ler algo aqui importante em Mateus capítulo 7. Você sabia que todos nós estamos num caminho, né? Não há opção. Todos nós estamos seguindo viagem, tá? E Jesus falou muito claramente sobre dois caminhos, sobre duas estradas, né? Se você ler aqui em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, você vai ver assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Qual a conclusão rapidinha que nós chegamos aqui? Que nós só temos duas opções, duas estradas: ou nós estamos caminhando para a perdição, ou nós estamos caminhando para a salvação. Não tem outra opção. Fala, não estou seguindo viagem, não. Se você acha que não está seguindo, você já está no caminho largo que conduz à perdição, né? Estamos na estrada da vida, nesse caminho. Eu espero que todos aqui, vocês que me assistem também, estejam já no caminho apertado, difícil, estreito, que é o caminho que conduz para a salvação. Antes, eu só abrir um parênteses, há um engano aí, tem muita gente pensando que é possível entrar na porta estreita e caminhar pelo caminho largo. Jesus disse aqui que só tem dois caminhos e duas portas, né? Uma estreita que conduz para um caminho estreito, apertado, difícil, e uma larga que conduz para a perdição, que se abre para um caminho largo também, ok? E nesse caminho, partindo de um pressuposto que você já está no caminho, na estrada certa, né? No caminho que conduz para a salvação, nós vamos considerar assim,
que nós estamos numa viagem, tá certo? Nós estamos numa viagem, a verdade é essa, nós estamos numa viagem que rumo à pátria celestial. Somos cidadãos aqui, né, da terra, e somos cidadãos dos céus, mas ainda estamos aqui, né? Temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas estamos aqui ainda, tendo que viver a vida, né? Ir para a faculdade de manhã, né? Fazer os deveres e, enfim, fazer as compras, viver a vida normal, né? Comum. Como é que a gente discerne a vontade de Deus? Porque você pensa assim, não, eu estou no caminho certo, então tudo que... Existe uma teologia que fala isso, se você está no caminho certo, tudo vai dar certo. Não necessariamente. Mesmo que você esteja no caminho que conduz à salvação, você ainda vai fazer escolhas, e você pode errar nas suas escolhas, não é? Deus tem propósito para você nesse caminho, nessa estrada, nessa viagem. Vamos primeiro pensar o seguinte, nós vivemos encharcados de mitos populares, e tem muito mito que a gente quase transforma em verdade bíblica. Então, os mitos assim, que envolvem a vontade de Deus, eu listei 3 aqui. Primeiro, Deus escreve certo por linhas tortas. Quer uma bobagem maior do que essa? Isso é uma bobagem. Deus não escreve nada errado, nem por linha torta, nem nada torto. Deus é certo, nele só habita a luz, né? Então, a gente, para justificar algumas coisas e tal, e fala assim, está vendo? Deus escreve certo por linhas tortas. Tem nada a ver com o Evangelho. Outro mito popular é Deus dá o frio conforme o cobertor. Não vou nem comentar, né? O outro pior ainda é Deus tarda, mas não falta. Ai. Isso é mito, gente, não tem nada disso, tá? Mas nós temos também os mitos evangélicos. Nós temos os mitos populares e temos mitos dentro da igreja chamado evangelho. Quer ver um? Que é como se a vontade de Deus fosse um conteúdo programático. Um conteúdo programático, né? Que vem tudo assim num pacote fechadinho, está tudo aí. Não é bem assim. A vontade de Deus não se assemelha a um programa curricular, contendo todo o conteúdo do curso. Ela se assemelha mais a um pergaminho que vai sendo desenrolado pouco a pouco. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tá? O outro mito evangélico é que vontade de Deus tem a ver com desmancha prazer. Não, eu tenho medo da vontade de Deus, porque senão, Deus pode me mandar para trabalhar com índios, eu não quero morar com índios, Deus pode me mandar lá para a África. Deus, é como se Deus fosse um frustrador de planos, né? Alguém que tem prazer de enviar pessoas para as florestas da Amazônia, para os desertos da África, onde a comida é insuportável, a língua é muito difícil de aprender. Eu tenho medo da vontade de Deus. O outro mito evangélico é que, esse negócio de missionário, pastor, missionária, então é missionário super-homem, missionária Mulher Maravilha, toda poderosa, não é nada disso, né? Missionários não são uma raça de pessoas especiais, né? Ou pastores, ou missionários. Todo aquele que nasceu de novo é um missionário, né? Todos nós aqui somos missionários, né? Porque temos uma missão. Alguns Deus chama para longe, outros Deus chama para perto, e a maioria Deus chama para ficar onde está mesmo e ser bênção onde Ele plantou. Ok? Deixa esses mitos para lá e vamos considerar agora, voltar à nossa viagem, e vamos imaginar aqui que nessa viagem nós temos toda viagem que a gente faz de carro, né, Eustáquio? Você tem as placas sinalizadoras, ok? Então vamos trazer à nossa memória algumas dessas placas aqui. O primeiro, para a gente entender a vontade de Deus, para descobrir a vontade de Deus, para compreender essa boa, perfeita vontade de Deus, é o seguinte: nós temos que aprender a ler os sinais da estrada. Você fez uma viagem agora de quantos mil quilômetros, Eustáquio? 4.200. Você teve que ler placa, ou não? GPS também. GPS também. Os sinais da estrada, eles servem para quê, gente? Para te dar rumo, para te dar indicação, não é? Não é verdade? Ok? E a gente não lê sinais da estrada.
A gente acha que senão eu estou no caminho certo, eu sou de Jesus, vai dar tudo certo, eu não preciso ler nada que Ele vai me conduzir. Não, não é assim, não. Deus fala conosco através dos sinais. É engraçado. Eu esqueci de falar de um mito, viu, gente? Espera aí, eu tenho que falar de um mito, espera aí. Outro mito, eu falei sobre conteúdo programático, desmancha prazer, missionário super-homem, missionária Mulher Maravilha e grandes sinais. A gente acha que Deus vai falar conosco através de grandes sinais. Para falar com Saulo, Deus usou um relâmpago. Para falar com José, Deus usou sonhos. E aí Deus vai falar comigo. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de relâmpagos. Mas é exceção, ok? Essas manifestações são exceções e não a regra. Tá bom? Ok. Agora vamos falar dos sinais da estrada. Tá? Nós temos que partir de um pressuposto seguinte. Se você ler comigo em Mateus capítulo 7, ainda, antes eu li o 13 e o 14. No 11 fala assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós temos aqui um grupo de alguns pais, né? E nós sabemos dar bons presentes para os nossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste. Então, se há algo que nós não precisamos temer na vida, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe dar bons presentes para os nossos filhos, como deu aquele espremedor de laranja, aquele copo de laranja, aquela laranja para você tomar ali. É Deus ali que está te dando. Porque, foi Deus? Foi Deus. Porque te deu a saúde, a condição de ir lá comprar, não é? Toda boa dádiva vem de Deus. Não é? Então, Deus, a gente não precisa ter medo da vontade de Deus. E aí a gente não precisa ter medo de ler os sinais da estrada. O primeiro deles é estrada certa. Você passou por quantas cidades? Eu estou falando porque o Eustáquio fez uma viagem aí esses dias, grande, né? Você passou por um monte de cidades, né? Eu fui em 3 estados. E você chegou a pegar alguma estrada errada? Muitas. Andei muitos quilômetros errados. Então, estrada certa. Lembra da Alice no País das Maravilhas? É uma história antiga. E a Alice pergunta para o gato: qual estrada que eu devo tomar? E ele fala assim: depende para onde você quer ir. Ela fala: eu não sei para onde eu vou. Aí o gato responde: se você não sabe onde você vai, qualquer estrada serve. Não é isso? Então, gente, o que você quer da sua vida? O que você espera da sua vida daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Se você quer ter uma velhice saudável, por exemplo, você tem que tomar a estrada certa. Porque há muitos problemas que vêm na nossa vida, gente, e que a gente põe na conta de Deus, que não tem nada a ver com Deus, não. Tem a ver com as nossas escolhas. Posso dar um testemunho pessoal? Há 5 anos, eu percebi que eu estava num caminho totalmente errado. E esse corpo aqui, que é templo do Espírito Santo, não estava sendo cuidado como deveria ser cuidado. Você acha que é da vontade de Deus a gente ter colesterol alto? Você acha que é da vontade de Deus a gente ter pressão alta? Por que a gente tem essas doenças? Por que a gente tem tanta gente aí morrendo com câncer, com doenças que às vezes poderiam ser perfeitamente evitadas? Por causa das escolhas erradas. Veja, a pessoa segue a Jesus, presta bem atenção no que eu estou falando, a pessoa segue a Jesus, está no caminho certo, vai levar a salvação. Mas faz muitas, nesse caminho, ela sabe onde é que ela quer chegar. Ela quer chegar lá, né, na eternidade e tal. Mas nesse percurso, ela vai fazendo escolhas erradas. E aí, meu irmão, a consequência vem. Eu estou tendo que fazer uma reengenharia na minha vida. E isso assim, eu acordei aos 59 anos. Hoje estou com 64. Podia ter feito as escolhas com 40, não fiz. E pago um preço hoje. Porque cada escolha que a gente faz, aprendi isso, agora eu estou nessa. Cada escolha que a gente faz, a gente gera um boleto
Sabia? A gente gera um boleto. Ou a gente gera um boleto ou a gente gera um vale desconto, que você pode usar daí a 10 anos, 5 anos, 20 anos. Os boletos que a gente gera, eles vão vencer um dia. Então, nós temos que escolher as estradas certas. Dentro dessa estrada, dentro desse caminho certo, nós temos que fazer as escolhas certas. Você sabia onde é que você queria chegar? Você saiu do Espírito Santo e ia para a Bahia. Eu saí da cidade tal, vou até a cidade tal. Certo? Mas nesse caminho, nesse percurso, você fez algumas escolhas erradas. E aí pagou caro, gastou gasolina e tal, gastou tempo porque ou não prestou atenção ou entrou errado, né? Então, as escolhas certas, a estrada certa. E aí, podia dar muitos exemplos, né? No meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade muito grande, a pessoa segue a Jesus, é serva de Jesus, e fala, não, vou ter que trocar de carro. Trocar de carro? Você está podendo fazer isso no meio da pandemia? Não, em nome de Jesus. Aí você vai pôr na conta de Jesus. É isso que você vai fazer? E Jesus vai falar assim, não, não quero que meu nome vai para o SPC, não tem nada a ver com isso, não. Escolhas erradas. Não sei se vocês estão me entendendo, que há a grande escolha que é andar no caminho que leva à salvação, mas mesmo nesse caminho nós podemos cometer muitos erros, né? Então, você vai no médico, o médico fala assim, aqui, você não pode comer pimenta. Eu estou falando porque aconteceu isso comigo. Eu achei que eu estava beleza. Em 15 dias eu gosto muito de pimenta biquinho, e eu descobri um molho de pimenta maravilhoso. Foram uns 8 vidros em 15 dias. Passei mal. Idiota. Escolhi errado. Aí eu vou pôr na conta de Deus? O que eu vou pôr na conta de Deus? Vou pôr na conta de Deus, vou pôr na minha conta. Onde é que está Deus nisso aí? Deus está lá, através do médico, falando assim, aqui não faço não, isso aí não é bom não. Mas a gente faz. Então, escolhas, estrada certa. Sem medo, né? Porque a vontade de Deus é boa, viu, gente? Outro sinal que tem, que a gente às vezes, quando estava em construção a Antônio Carlos ali, teve um dia que eu entrei na contramão, dei de cara com um ônibus, sabe aquelas? Estava reformando a pista, não sei o que, do MOVE. Eu dei de cara com um ônibus, assim, na contramão, que eu entrei errado. Contramão. Embora a Bíblia não nos revela a vontade individual de Deus, quer dizer, a vontade de Deus assim, específica, não tem um versículo na Bíblia, o João Vitor vai estudar medicina, entendeu? Não tem isso. A vontade de Deus para a nossa vida sempre estará de acordo com a vontade moral de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Estão entendendo? Então, gente, não tem um versículo lá, o Eustáquio vai fazer uma viagem, não tem. Mas a vontade de Deus para a nossa vida sempre estará de acordo com a vontade moral de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Ponto. Ela é o filtro. Então é o seguinte, está desempregado, no meio da pandemia, surge a possibilidade de um grande emprego e tal, só que tem um detalhe, nesse emprego você vai ter que constantemente falar mentira. Aí você chega, nossa, que bênção, Deus abriu essa porta. Deus abriu essa porta? Por quê? Porque esse quebra um princípio da palavra de Deus. Né? Você vai estar em contra a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Então, você quer saber qual é a vontade de Deus? Tem muita oração que a gente faz, gente, que não precisa fazer. Não precisa fazer. Já está falado lá na Bíblia. Alô, já está falado. Alguém precisa orar aqui pedindo, Senhor Deus, me dá sabedoria. Fala para mim se é da tua vontade eu matar o meu patrão é tão ruim para mim, tão injusto. E se o senhor falar que sim, me mostra como, cega os olhos da polícia. Tem jeito. Você pode fazer essa oração? Por quê? Porque Jesus, o Senhor, o Pai, já disse, não matarás. Pronto, já é vontade de Deus revelada, clara, nítida. Por isso que a Bíblia fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
A gente erra porque a gente não conhece a Bíblia, porque olha, se a gente conhecer a Bíblia, 80% da vontade de Deus já está revelado lá na palavra. Já está revelado, ele não vai ficar falando de novo. São orações insensatas, loucas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, diz Tiago. Né? Então, cuidado para não entrar na contramão. Né? Eu lembro de um caso muito interessante, de uma cidade, X aí, não vou falar o nome da cidade, que a pessoa, assim, a menina tinha uma pensão, que era para a vida toda, porque o pai deixou para ela uma pensão dessas vitalícias. Só perderia se casasse. Aí começou a namorar, 1 ano, 2 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Aí um dia eu recebi um convite para fazer uma oração numa casa. E aí já vem, mas é casamento? Ah, não, sabe como é que é, né? Se casar vai perder a pensão, então a gente vai só juntar, ore por nós. Orar o quê, irmão? Vou orar nada. Entendeu? E ainda fala assim, mas a gente não pode perder num momento desse de Cristo, mas nós vamos abrir mão de uma pensão dessa. Então não casa, velho. Você quer entrar na porta estreita e caminhar no caminho largo, é isso que você quer. Você serve a Deus ou a mamon? Se você ama mesmo, eu abro mão, vou casar, vou viver do salário mínimo, mas eu amo a pessoa, pronto, assume. Agora ficar naquele meio pedra, meio tijolo, meio cascai rolado, não dá, né? Então, muito bem. Ah, outra coisa muito importante. Pista escorregadia. Você passou algum sufoco? Sim, chuva, algum neblina? Muito perigoso fica a estrada. A estrada fica, né, bem perigosa mesmo. Preste atenção. O fato de estarmos na estrada certa não nos livra dos acidentes de percurso. É preciso ler as circunstâncias. Então, veja bem. Porque você está na estrada certa, então não vai ter neblina? Não. Mas eu estava com muita gente acha que porque está no caminho certo, que leva à salvação, vai ser livre de todos os problemas. Não. Não. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, pode ir que eu estou chegando? Isso era 6 horas da tarde. 3 horas da manhã, Jesus estava orando e os discípulos estavam lá no meio do mar, numa grande tempestade. Os discípulos estavam no meio do mar por ordem de quem? Quem mandou eles para o meio do mar? Jesus. Então podia falar, mas eles estão dentro da vontade de Deus? Eles estão obedecendo Jesus e mesmo assim tem tempestade? Viu, Ramon? Mesmo estando dentro da vontade de Deus, sendo obediente a Jesus, vai ter tempestade. A diferença, gente, porque a chuva vem sobre todo mundo, o temporal vem sobre todo mundo. A diferença é porque Jesus está no barco, então Jesus vem ao nosso encontro. É isso. Mas que vem tempestade, vem. E infelizmente há muita gente que pensa que por fato de estar no caminho certo, não vai ter problema, não vai ter tempestade. Vai ter pista escorregadia, vai ter neblina, vai ter chuva forte, e aí Jesus está no carro. Louvado seja Deus. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Outro, na dúvida não ultrapasse. Eu já falei aqui na igreja sobre a teologia da faixa contínua, né? O que é a faixa contínua? É Deus falando assim, ô João, não vai não. Olha só, já pensou se olhar para uma faixa contínua e ver Deus na faixa contínua? Parece um negócio tão bobo, né? Mas não é não. A faixa contínua é Deus falando assim, ô João, aqui é perigoso, não vai. A partir do dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem habitar em cada pessoa que se entrega a Jesus. Ele nos orienta com a sua paz e testemunho íntimo. O Espírito Santo está no nosso coração, ele fala conosco. Ele fala através da faixa contínua, mas fala também no nosso coração. E eu já falei várias vezes aqui na igreja, vou falar para você que está aí me assistindo, Deus não tem compromisso com a nossa loucura. A nossa loucura é só nossa. Não coloque a sua loucura na conta de Deus. Deus te ama, tem planos, propósitos, mas não faça loucuras. Ele pode até intervir, quantas vezes a gente faz a loucura, e mesmo assim ele é maravilhoso, mas pode chegar o dia que ele vai ser por sua conta e risco.
Vai ser por sua conta e risco. Muito cuidado. Respeite a vida. Um conselheiro maduro, experiente, que já está mais rodado, pode nos ajudar nas decisões mais importantes. Você quer descobrir a vontade de Deus? Ouça pessoas que já viveram mais que você, pessoas mais amadurecidas que você, pessoas que se importam com você. Não é conselho de ímpio, não, porque tem muita gente que vive debaixo de conselho de ímpio, pessoas que não temem a Deus. Colega de trabalho, assim, então, é uma beleza, né? Você está com um problema no casamento, aí o amiguinho de trabalho lá fala assim, larga essa mulher, rapaz, veja a sua vida. Vida a vida para ser vivida. Isso é conselho de ímpio, a pessoa não teme a Deus, cara. Como é que ela vai fazer? Tem que ser pessoas que temem ao Senhor, que têm um compromisso com Deus, senão você vai entrar em canoa furada. Não é? Pois eu tenho uma amiga que ela foi no médico, ao conselho, ela estava com um problema de estresse muito grande, o conselho que o médico deu para ela é o seguinte, você tem que sair, viajar, passear, transar muito. Isso é conselho de ímpio. Não vou seguir esse conselho. Né? Agora, certamente nós temos pessoas, amigas, pessoas cristãs, conselheiras, né? Pai, mãe, um líder espiritual, um amigo, que pode nos ajudar, né? A ver a vida da perspectiva de Deus. É tão bom quando... Você já passou por essa experiência? Você está assim, sem saber o que fazer, e vem uma pessoa que te ama e te dá uma palavra de sabedoria. Se ouve a Deus através dessa pessoa, né? Respeite a vida. Por isso que eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas têm o conhecimento da vida. Pessoas que viveram muito tempo com Deus, né? Pessoas que já caminharam com o Senhor muito tempo. Eu amo conversar com essas pessoas, né? Eu amo conversar com pessoas que já viveram muitos anos no Evangelho. Pessoas que têm a experiência da vida, elas podem te dar palavras de sabedoria. Isso é maravilhoso. Maravilhoso você poder fazer isso. Em obras. Passou por algum lugar que estava em obras? Uma ponte, né? Esse é outro sinal que a gente deve considerar quando nós queremos experimentar a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é agradável, significa que ela faz brotar em nós os melhores sentimentos, não é verdade, gente? Vamos lá. A vontade de Deus é agradável? Tem a ver, então, com esse sentimento de prazer, esse sentimento de satisfação. Contudo, não podemos esquecer que os sentimentos são traiçoeiros. Estamos em obras. Deus está trabalhando em nós. Então, uma vez eu vi um botão assim, grandão, sabe? Escrito assim, tenha paciência comigo. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na minha vida. Porque Deus começou uma obra na sua vida, Edinho. Todo dia Ele trabalha um pouquinho aí, né? Então a gente tem que entender que nós estamos em obras. Estamos no caminho certo, mas Deus está trabalhando em nós. O que Deus quer formar em nós, Carla? A imagem do seu filho. Sabia que essa é a vontade de Deus para a sua vida, cara? Que as pessoas olhem para você e falem assim, rapaz, Deus existe. Olha a Carla, nossa, olha Deus na vida dela. Esse é o propósito, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus, entre muitos irmãos. Deus quer ver, Deus está formando em você, João Vitor, a imagem de Cristo, né? Então, vai chegar um médico, amém, irmão? Vai chegar um médico. Quando o médico entrar assim, estou falando uma palavra profética, assim, né? O médico vai entrar assim, ó, bonito, né? Porque o João é bonito, né? Vai entrar assim, aí o pessoal que está lá, os pacientes, vão falar assim, nossa, chegou Jesus. Filho, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para as suas filhas. Elas vão chegar assim e falar, nossa, gente, essa igreja é chique demais, né? Pequenininha assim, tem 3 estudantes de medicina, uma coisa linda. Elas vão chegar assim e vão falar assim, nossa, chegou Deus aqui, porque chegou a paz, porque chegou a esperança. E já estou emocionado, hein? Estou emocionado aqui. Que Deus nos dê vida e saúde para ver isso acontecer. Amém, gente?
Eu quero ver isso acontecer. Eu não tenho maior alegria do que essa, né? E não me convida não para a formatura para vocês verem. Eu não fico bravo até, né? Deus está fazendo uma obra linda na nossa vida. Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Então ficam aqui essas dicas sobre como descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, tá? É uma coisa simples. Vamos começar a partir da palavra de Deus, que muita coisa se resolve, e vamos entender que nós estamos numa estrada, e que nessa estrada a gente tem que... Eu falo assim, por exemplo, quanto tempo você namorou com a Alessandra? Namorei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Muita gente fala assim, o que é namoro? Namoro é para você conhecer os sinais da estrada, né? Olha aqui, olha ali e tal. E mesmo assim, a gente tem luta. Não é fácil, não. Né, Vânia? Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu, né? Então, a Vânia é uma heroína, né? Eu falo que a Vânia, tudo que a Vânia faz é maravilhoso. Ela cometeu um erro só na vida. Só. Não mais. Estou brincando. O erro é ter casado comigo, mas é porque é uma pessoa extraordinária. Você que está me assistindo, não fez essa escolha ainda, tem aí, ó, vai escolhendo aí, vai orando, caminhando. Teve até um negócio aqui ó, antes da escola dominical, antes do culto, mas eu não vou falar, né? Não vou falar porque pediram para não falar, mas foi uma coisa linda. Depois você confere aí, não vou falar não, gente. Confere aí no grupo Comunhão, que tem aí a foto dos vestidos de noiva que nós mandamos lá para São Tomé e Príncipe e que agora, assim, já estão sendo usados lá, né? Porque lá é difícil e tal. E a ideia que surgiu é que a gente manda os vestidos para lá e que pessoas e noivos e noivas venham para cá. É só isso, não vou dar nome aos bois, não. Maravilha, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam experimentar, que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, né, para a glória do nome do Senhor. Queria que a gente terminasse com uma música. A gente podia repetir aquela última música? Tá? E a última foi a do Jorge Camargo, né? Uma música linda que eu acho que traduz bem o nosso sentimento nesse final de culto aqui, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês. E fiquem aí que depois da oração, depois da música, a gente vai fazer uma oração e terminar, tá bom? Eu não quero apenas conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, toda a tua paz, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim. Comunhão que fala, anelo de adorar, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz,
seguidor. Oh, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz e ser teu seguidor. Oh, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu não quero apenas conhecer, de ouvir falar. É verdade, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor e a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que bom que nós estamos no caminho certo, mas mesmo nesse caminho, Deus, nos ajude a escolher ou fazer as decisões certas, Senhor, que vão agradar o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver uma vida de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o Teu nome, Senhor. Não para a nossa própria honra, Deus, mas para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nos abençoe nesse dia, Senhor. Eu oro, Deus, em favor daqueles que estão nos assistindo agora também no Zoom, que o Senhor os abençoe onde quer que eles estejam, Senhor, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, que o Senhor estenda a Tua bênção até eles, ó Pai. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ricas consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês hoje, essa semana e até a volta gloriosa de Jesus. Maranata, vem Jesus. Amém? Amém.